Você provavelmente já se perguntou: como as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus podem ser responsabilizadas por seus pecados? Eu sei que sim. A questão parece surgir naturalmente de Romanos, capítulo 1, versículo 8 ao 32. Nos diz assim: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, nalgum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário, a natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. O que podemos saber sobre Deus? O que nos é evidente? O que Deus nos revelou desde a criação do mundo? Qual é a verdade que ocultamos? Nossa culpa perante Deus se estabelece não porque o rejeitamos como Messias, mas porque o rejeitamos como Criador. Ao rejeitá-lo como Criador, não estamos apenas dizendo: eu não preciso que você me salve. Estamos dizendo:
Nego que você me criou. Eu sou minha própria fonte. Sou autossuficiente. Sou autoexistente. Começamos a atribuir a nós mesmos coisas que são verdadeiras apenas para o Deus invisível. É a primeira coisa que aprendemos sobre Deus. Ele é o Criador. De Gênesis a Apocalipse, muita tinta foi gasta louvando a Deus como Criador e ensinando sobre seu projeto criativo. E embora eu frequentemente considere essa realidade apenas ao pensar no projeto do meu corpo físico, Paulo inicia a carta aos Romanos aqui, porque a boa notícia do Evangelho é que o Criador é também o Redentor. Em outras palavras, precisamos de um Redentor, porque cada um de nós rejeitou o nosso Criador. Então, como cada um dos mais de 23 pecados listados em Romanos representa uma rejeição a Deus como Criador, desonra aos seus corpos. Em vez de desfrutar da sexualidade de acordo com o projeto físico e o propósito espiritual de Deus, nós trocamos as relações naturais por relações contrárias à natureza. Injustiça. Criados à imagem de um Deus justo, revelamos nossa injustiça ao falharmos em punir o pecado e, em vez disso, celebrá-lo, chamando o mal de bem e o bem de mal. O mal. Deus é bom. Ele sempre faz o que é melhor. Em vez de refletirmos a bondade de Deus amando e escolhendo o que é melhor, escolhemos agir maldosamente. Cobiça. Queremos mais do que nos é dado, negando que o nosso Criador tenha feito o melhor para a sua criação. Malícia. Deus é bom e sente prazer em fazer o bem. Nós sentimos prazer em fazer mal aos outros. Inveja. Deus é um doador e criou sua criação com a capacidade não só de receber de Deus, mas também de dar. Em vez disso, buscamos tomar mais do que nos foi dado e, na verdade, tiramos dos outros. Assassinato. Em vez de dar vida, tiramos vida, destruindo a criação. Conflito. Deus é paz e o seu reino é de paz. Isaías 9. Em vez de trazermos paz e buscarmos a paz, perturbamos e destruímos. Engano. Deus é a verdade e nele não há mentira. Em vez de falarmos a verdade, enganamos e ludibriamos uns aos outros intencionalmente. Malícia. Nós prejudicamos uns aos outros, em vez de fazermos o bem e expandirmos o domínio e o reinado do reino de Deus. Fofoca. Deus cria a existência com a sua palavra. Em vez de proferir vida, nossas palavras trazem morte e destruição silenciosamente. Calúnia. Deus cria a existência com a sua palavra. Em vez de proferir vida, as nossas palavras trazem morte e destruição à esfera pública. Os que odeiam a Deus, em vez de adorar a Deus, desfrutar da sua presença e buscá-lo, acusamos Deus de injustiça e procuramos removê-lo das nossas vidas. Insolente. Em vez de nos vermos humildemente como realmente somos, em relação a Deus, nos exaltamos acima da nossa verdadeira natureza. Acreditamos que podemos ser como Deus. Arrogante. Não apenas nos exaltamos acima de nosso verdadeiro estado, mas também nos consideramos superiores a outros seres criados, diminuindo seu valor e importância inerentes. Arrogância. Exaltamo-nos intencionalmente, reivindicando uma grandeza que não possuímos. Humildade não é falta de autoestima, mas sim submeter-se à grandeza maior de Deus. Inventores do mal. Feitos à imagem do nosso Criador, não criamos do nada, mas tomamos o que nos é dado e o entregamos a uma mente depravada, em vez de criar o bem. Desobedecer aos pais. Desconsideramos a autoridade natural que Deus estabeleceu. Insensato. Fomos criados com mentes capazes de conhecer e perceber a Deus, e ainda assim negamos a sua existência. Infiel. Deus nos deu recursos, não apenas materiais, mas também imateriais, e não os usamos da maneira como foram criados. Não somos fiéis, mas sim infiéis. Sem coração. A ideia de ser sem coração é quase o oposto de ser desobediente aos pais. Carrega a conotação de falta de amor familiar pelos filhos que Deus lhe deu. Impiedosos. Em vez de valorizarmos a vida,
desvalorizamos-la, tratando-a violentamente como algo barato e sem valor. Dando aprovação àqueles que praticam tais coisas. Criados em comunidade com o propósito de glorificar a Deus juntos, ensinamos e encorajamos uns aos outros em nossos atos destrutivos de desconstrução. Não vivemos nossas vidas nos perguntando: se fui criado, qual era a intenção do meu Criador? Não, vivemos como se não fôssemos criados. Negamos o que podemos saber, o que nos é evidente, o que Deus revelou desde a criação do mundo. Adoramos e servimos a criatura em vez do Criador, fazendo o que parece certo aos nossos próprios olhos e trocando a glória de Deus pela mentira. O tentador questionou a sua palavra, questionou o seu desígnio, o propósito e os limites que ele impôs às coisas que criou. Será que Deus tem autoridade para definir as coisas que criou? Para dizer o que é bom para nós? E continuamos a rejeitar o nosso Criador, a cuja imagem fomos feitos. Negamo-lo e também usamos o modo como ele nos fez e o propósito para o qual nos criou, utilizando nossos talentos e habilidades para destruir o que Deus criou. E, no entanto, ele continua criando. Ele está fazendo novas todas as coisas. Porque o nosso Criador é também o nosso Redentor. Então, seja honesto. Onde você está negando a Deus como Criador? De quais desses pecados você precisa se arrepender, se voltar para Deus e adorá-lo como o Criador de todas as coisas? Igreja Santificação no Senhor, anunciando as boas novas da salvação.